Primeira leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nesses termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei em uma casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até os dias de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: por que não me edificasses uma casa de cedro? Dirás, pois, agora a meu servo Davi: assim fala o Senhor Todo-Poderoso: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo teu nome tão célebre quanto dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para meu povo, Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei para sempre a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta: guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. Geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Todos de pé para a proclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Introdução do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou no barco e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram, e ela não deu fruto.
Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, não acontecem parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu costumo dizer que esse Evangelho de Jesus já fez homilia. Já explicou a parábola, já disse tudo, né? É muito claro, é uma explicação da própria mensagem que ele mesmo faz. Então eu não vou querer ser mais humilhasta do que o próprio Cristo, não é verdade? No entanto, a primeira leitura nos chama bastante atenção a uma coisa muito séria. A esperança davídica até hoje, né, dos judeus, é que venha um novo Messias que tenha essa linhagem de Davi. E São Mateus, de forma especial, enfrentou um grande problema na sua cristologia, que era mostrar que Jesus de fato era o Messias. Mas como dizer que Jesus era o Messias se ele não era filho de maneira direta de José? Nós não sabemos, pela Sagrada Escritura, qual era a tribo que Nossa Senhora vinha. Alguns teólogos, exegetas, falam que era da tribo de Benjamim. Mas não tem nada na igreja, na Escritura, que deixa claro. Se vê que Nossa Senhora não é da linhagem direta de Davi. E o Messias tem que vir da linhagem direta do Messias, de Davi, como está escrito na primeira leitura. O próprio Deus diz que vai ser da linhagem de Davi, que virá um que ele chamará como filho, e ele será como um pai, e este edificará um novo templo para o Deus de Israel. Então, até hoje, os judeus esperam esse Messias que tenha a linhagem davídica. Imagina na época em que o cristianismo estava nascendo e que os cristãos tinham por interesse, inclusive Mateus, de provar que Jesus era esse o Messias. Mas como? Se ele era ligado diretamente à Nossa Senhora, nasceu dela, e ela não tinha, pelo menos evidentemente, essa tradição da linhagem davídica. Aí surge José, e é dele que nós vamos falar hoje. Missa de São José, nada melhor que falar de José. Ele era da descendência direta de Davi. Então, através de José, Jesus começa a corresponder às expectativas messiânicas da época. Não tal qual como se esperava, porque Jesus é um novo Messias, é um novo Davi. Mas para que não caia a expectativa da palavra de Deus no Antigo Testamento, então José é quem garantirá que Jesus venha então realizar a primeira leitura que acabamos de ouvir. Mas como? Se ele não é de fato pai natural de Jesus, é pai adotivo. Nas leis mosaicas funcionava assim: quando um pai adotava uma criança e colocava um nome sobre ela, essa criança já começava a pertencer a toda a linhagem que esse pai teria como tradição, como hereditariedade, como especialmente tradição religiosa. Não é à toa que no Evangelho de São Mateus o anjo aparece para José e pede para que José ponha o nome de Jesus, da criança. Em Lucas o anjo aparece para Maria, em Mateus o anjo aparece para José.
E é nessa observância à palavra de Deus que ele então recebe Nossa Senhora e seu filho e coloca o nome de Jesus sobre o menino. E a partir de agora, Jesus cumpre as expectativas messiânicas já requisitadas pelo Antigo Testamento, na leitura que acabamos de ouvir. Olha, Jesus poderia muito bem viver sem José. Se parar para pensar, ele por ser Deus, onipotente, claro que poderia. Mas Deus não é incoerente com a sua palavra. Se ele profetizou que da linhagem de Davi viria o Messias, então São José se torna uma peça fundamental para que a palavra de Deus venha se realizar, para dar frutos de 100, de 30, cada um segundo a sua expectativa. Portanto, Deus de fato conta com José para realizar a profecia cristológica, para realizar a profecia messiânica. Maria conta com José. Ela que é a bem-aventurada, hein? Ela que tem os anjos a seus pés, mas na hora que vamos ver quem foi que ajudou Maria. Foi São José. Foi ele que tomou as decisões. Foi ele que tomou as atitudes. Foi ele que esteve no momento mais íntimo e solene da vida de Nossa Senhora, o parto virginal. Foi ele, e é ele, aquele ao qual Nossa Senhora, a Rainha dos céus e da terra, conta como primeiro auxiliar. E Cristo Jesus. Quantas vezes, olhando para São José, o Cristo intuía o Pai, a primeira pessoa da Trindade. São José era a personificação. Não é unigênito, obviamente. Não foi o Pai que se encarnou em São José. Vamos entender isso. Entendeu? Mas, sim, de uma maneira humana, São José fazia com que Jesus intuísse a presença do Pai que vive na eternidade por todos os séculos e séculos. Portanto, se Maria, se Jesus, se o próprio Pai contou com São José, quem somos nós para não fazer? E quais são as nossas relações com São José? Quais são os nossos tratamentos com ele? Ele que era visto, como São Mateus fala, justo, e é uma palavra simples para dizer o que Jesus está falando no Evangelho. Alguém que ouve a palavra e põe em prática. Isso quer dizer justo na Sagrada Escritura. Portanto, ele pode sim nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus, direcionada a nós, penetre mais fundo, penetre na mais profundidade do nosso coração. E assim façamos com que esta palavra de Deus realize-se da maneira como Deus deseja através de nós. Às vezes criamos muitas expectativas, muitos sonhos, muitos planos, mas sozinhos nós não vamos conseguir fazer nada. Aliás, o próprio Deus sozinho é uma comunhão de 3 pessoas. E ele não se contém, ele conta com outras pessoas para realizar aquilo que ele mesmo poderia realizar, assim, ó, com um cabo de vassoura quebrado na mão. Deus podia fazer tudo, mas ele conta com o ser humano. E de forma especial conta com São José. E nessa Santa Missa dedicada a ele, que possamos então renovar, se já existe uma relação com São José, que possamos renovar essa relação. Que possamos de fato trazê-lo para mais perto da nossa vida. Fazer novenas, né? Já começa março aí, né? No meio de São José, não sei o quê. Então, quer dizer, vamos renovar essa nossa vivência com esse que é o padroeiro universal da igreja, com esse que de fato é o protetor da nossa espiritualidade, quando temos consciência disso. Ainda quando não temos consciência, São José faz grandes milagres, mas quando temos consciência, aí que a gente percebe, a gente intui melhor o quanto esse santo é poderoso, o quanto o Pai de Jesus de fato faz com que as obras do Senhor sejam garantidas na nossa vida. Então, que essa Eucaristia que você vai receber, mais uma vez essa palavra de Deus vai mergulhar em você de forma eucarística, peça isso para Jesus. Que você tenha um relacionamento com São José. Que você não tem ainda, que você comece a partir de agora. Compre uma imagem, vai ler um livro, vai ler alguma coisa na internet sobre ele, começa a fazer uma novena, que aí você vai perceber que milagres são coisas corriqueiras na vida do cristão. Porque o homem faz milagre. São José é realmente um especialista nisso. Não é à toa que a gente, quando passa essa piedade de São José para as pessoas, a gente vê logo os testemunhos. Quem é devoto de São José aqui sabe
né? E tem muitas histórias. Eu só estou empolgado com o fato de São José que ele já levanta já. Mas com certeza, quem é algum devoto tem uma história miraculosa para contar de São José. Tem uma oração pregada, São José oferecendo o dia de trabalho. Então, São José é especialidade, é família e trabalho, né? Então, que nós possamos nos aproximar dele. É um santo muito esquecido ainda, né? E não deveria, gente. Não deveria mesmo. Então, que nós possamos, além de ter essa espiritualidade de São José, que possamos propagá-la no nosso trabalho e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Conseguir fazer uma